Saúdo os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Livro 2 aos Coríntios, capítulo 4. Versículo 7. Melhor dizendo, 8, irmãos. 2 aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 8, amém? E diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Um texto conhecido, escrito aqui pelo apóstolo Paulo, e a gente começa a pensar em situações quando nós trazemos a palavra do Senhor para as nossas vidas. A gente bem sabe que Deus criou o homem com uma expectativa de se relacionar com o homem. E ao longo dos séculos, o Senhor, Ele sempre quis se comunicar conosco. A princípio, Ele falava diretamente com Adão, ali sempre, como diz a palavra, na viração do dia. E depois da queda de Adão e Eva, Deus continua a falar conosco, transmitindo a sua vontade divina e soberana, através da sua palavra, santa e poderosa, através da vida dos seus profetas. E aí eu estava pensando no momento em que Deus tirou aquele povo lá da escravidão do Egito e Ele levou aquelas pessoas rumo à terra prometida. Ele guiou aquelas pessoas pelo deserto, onde eles não podiam plantar, eles não podiam colher, enfim, eles, diante dessa situação, eles começaram a murmurar contra Deus, contra Moisés. Mas a gente sabe que a vontade do Senhor, em todos os seus propósitos, que são perfeitos para mim e para a sua vida, naquele momento, era importante que aquelas pessoas aprendessem a depender totalmente da provisão divina. Soubessem o que era viver diante da provisão de Deus para o seu sustento. E aí o Senhor diz lá no livro de Êxodo que Ele enviou o pão do céu, o maná, assim dizendo. E aí a gente começa a pensar, irmãos, aquilo que o pastor Eduardo já mencionou aqui há instantes. Quando o Senhor diz, lá em Mateus 4:4, Ele, porém, respondendo, disse-lhe, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós sabemos que o nosso meio de comunicação com o Senhor é a oração, irmãos. É assim que nós nos comunicamos com o Senhor. E hoje eu até falei a respeito disso com uma colega. O Senhor não deixou nenhuma oração pronta. Nós podemos dobrar os nossos joelhos a qualquer hora, a qualquer instante, e falar com o Senhor aquilo que vem ao nosso coração, sem ficar formulando palavras, pensamentos, porque o Senhor entende o meu e o seu coração. Mas o Senhor deixou registrado como um único modelo de oração a oração do Pai Nosso. E nesse modelo de oração, nessa oração que o Senhor deixou registrado, Ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Em outras palavras, nós estamos pedindo ao Senhor a provisão diária. Diária, irmãos. Dia após dia. E o Senhor sabe daquilo que eu preciso e daquilo que você precisa. E se você não recebeu ainda,
é porque não se faz necessário receber, irmãos. Porque Deus é perfeito, amém? Livro de Lamentações 3, 22 e 23 diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Esse versículo a gente não pode dizer que nunca experimentou, irmãos. Porque nós sabemos que se nós chegamos aqui hoje, é porque as misericórdias do Senhor, elas se renovaram na minha e na sua vida. E nós sabemos que elas são infinitas. Elas não têm fim, irmãos. Nós então entendemos, irmãos, que tudo aquilo que nós precisamos está no Senhor Jesus. Tudo. Aleluia. Se nós repararmos, irmãos, mesmo diante de toda e qualquer situação que nós venhamos a passar, nós nunca terminamos um dia derrotados. A gente nunca pode dizer que a gente deitou e dormiu entristecido, envergonhado por alguma situação, derrotado por alguma situação, não. O Senhor sempre nos dá um renovo, Ele sempre nos dá o refrigério, Ele sempre nos dá algo. E aí a gente começa a pensar, irmãos, Deus, Ele nos formou, Ele conhece a mim e a você, irmãos. Ele sabe muito mais aquilo que nós precisamos do que nós mesmos imaginamos. Às vezes nós achamos e pedimos ao Senhor tantas coisas. Houve uma época na minha vida em que eu orava ao Senhor pedindo as coisas que eu desejava. Hoje eu oro ao Senhor pedindo que a vontade dEle se cumpra na minha vida, porque eu sei que ela é boa, perfeita e agradável, irmãos. Às vezes a gente pede coisas que não vão fazer bem para as nossas vidas, irmãos. A gente não sabe pedir, a gente ainda pede muito mal, muitas vezes. E a vontade do Senhor, ela é perfeita. Por isso, tudo que a gente precisa é isso, irmãos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É o que nós precisamos, irmãos. Da presença do Senhor, da palavra dEle, que é o que nos alimenta, que nos sustenta. E nós temos que aprender a descansar nas promessas do Senhor Jesus. Aprender a confiar, irmãos. Se o Senhor disse, está dito. Se está registrado, irmãos. Passarão os céus e a terra. Aleluia. Se nós continuarmos a lermos aqui, nós vamos lá no versículo 13, diz, cri, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Eu me lembro, irmão, de tantas situações que eu já passei. E hoje eu posso dizer, eu conheço o caráter do Deus a quem eu sirvo. As pessoas podem dizer que nós estamos aqui porque alguém fez uma lavagem cerebral na nossa cabeça, que nós não temos entendimento de coisa alguma. Não, nós prestamos culto racional, irmãos. Nós estamos aqui sadios, em perfeitas condições mentais, e nós sabemos em quem nós temos crido. Nós conhecemos o caráter do Deus a quem nós servimos. Contrário de muitas igrejas, de muitas portas que se abrem, de muitas religiões que se falam, que acham que todos os caminhos levam a Deus. Não, irmãos. Existe um único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é só disso, irmãos. Só disso que nós precisamos. Eu acho que a gente precisa compreender mais o que é Evangelho de Cristo, irmãos. As pessoas precisam, e louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nos dá esse entendimento. O princípio da vida cristã é a renovação, irmãos. Nós não somos mais a velha criatura, nós somos a nova criatura, né? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós não somos mais a pessoa que nós éramos antes. Existe o que nós somos agora na presença do Senhor Jesus. E como já disse aqui o nosso pastor Eduardo, eu me lembro exatamente de onde eu saí, irmãos. E sou grata ao Senhor Jesus, grata.
Venha o que vier, irmãos, tenha que passar o que tenha que passar. As situações da vida vêm sobre nós. Pode vir o desemprego, pode vir a enfermidade, pode vir o dia mau, porque ele existe. O Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições, mas eu tenho gratidão no meu coração até pelo dia mau, porque no dia mau eu sei que o Senhor está lá comigo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Aleluia. E essa transformação, irmãos, essa renovação, esse novo caráter, ele não vem de uma hora para outra, não. A gente precisa separar tempo para Deus. A gente tem que buscar Deus a cada dia, a cada instante, vir para a igreja, se alimentar da sua palavra e a cada dia mais, irmãos. Nós deixamos um pouquinho de nós e o Senhor cresce. Nós deixamos um pouquinho de nós e o Senhor cresce. E é isso que nós temos que fazer, irmão, diariamente. Buscar o Senhor Jesus para que a nossa carne venha desaparecer. Porque é a face do Senhor, como nós louvamos aqui, que precisa resplandecer na minha e na sua vida. A gente não busca glória, a gente não busca aplauso, a gente não busca nada disso. A gente busca a presença do Rei, a quem nós servimos e nós amamos. E a nossa maior recompensa é sentirmos a presença do Rei, daquele que nos resgatou. Amém? Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Todos os dias a gente hoje vê as pessoas criam dieta de todos os tipos e as pessoas querem achar que os corpos têm que ser sadios por isso ou por aquilo. E, às vezes, se a gente não vigiar, a gente, acaba trazendo as coisas do mundo para a nossa vida. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que assim como as pessoas se preocupam com esse alimento do seu corpo, do homem exterior, nós, enquanto cristãos, a nossa preocupação tem que ser com o homem interior. É isso que nos importa, irmãos. Sermos transformados todos os dias. Que amanhã sejamos melhores do que nós fomos hoje, irmãos. Que nós sejamos a cada dia melhor, para que o Senhor Jesus verdadeiramente possa estar na minha e na sua vida. E quando o Senhor disse lá, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, eu entendo que o Senhor está nos dizendo sobre a importância, irmãos, de nós nos envolvermos com a palavra do Senhor, não somente para adquirir conhecimento, irmãos, que é necessário para não sermos enganados por qualquer vento de doutrina, mas para nos mantermos vivos, sadios, alimentados espiritualmente. É isso que nos importa, irmãos. Quando Pedro diz lá em 1 Pedro 2, o versículo 1, livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Quando uma criança nasce, ela se alimenta somente do leite materno. E isso basta. Não precisa de nenhum suplemento. Isso devia ser conosco, irmãos. Assim nós devemos ser para com a palavra do Senhor. Nos alimentar da palavra, isso deveria bastar. Para mim e para você. Nós temos que desejar a palavra de Deus, o leite puro, espiritualmente falando. Porque isso é que... E esse desejo, irmãos, tem que ser ardente. Eu me lembrei até quando estava aqui meditando na palavra do Natan. Deixa a criança sem comer, para ver como ele reage, desesperado por aquilo. E o exemplo é esse, irmãos. Sabe? Desejar a palavra do Senhor ardentemente. Isso tem que ser importante, porque é isso que nos sustenta, irmãos. Esse é o nosso alimento. Tudo o que precisa, irmãos, tudo para que o meu corpo e o seu necessita para crescer sadio e forte, está na palavra do Senhor Jesus. É isso que nos alimenta, é isso que nos mantém de pé, é isso que nos faz igreja
santa. É isso que nos faz povo santo. Porque é isso que importa para mim e para você. Para caminharmos dia após dia, com força e vigor, irmãos. Porque nós estamos a caminho do céu, irmãos. E como diz a palavra, o reino do céu não vem de graça, é tomado à força. E é preciso existir no meu coração e no seu, irmãos, essa ardente vontade de buscar dia após dia, a cada dia mais, não para competir, irmãos, conhecimento como fazem muitos por aí, mas para que nós venhamos estarmos saudáveis na presença do Senhor Jesus. É isso que importa, irmãos, na minha e na sua vida. Não se engane. A gente não precisa de correr para cima e para baixo, conquistando coisas. Não, irmãos. Nós precisamos nos ocupar em estarmos bem alimentados. Nós não temos que correr para alcançar mérito, para ganhar o aumento, para isso. Não, irmãos. Isso não faz diferença na minha e na sua vida. Não é o meu salário, não é a minha posição social, não é o meu grau de conhecimento diante das pessoas, não. Isso nada importa na minha e na sua vida. O que importa é nós estarmos sempre alimentados, sadios e fortes na presença do Senhor Jesus. O único segredo é esse, irmãos. Leia a palavra, medita dela dia e noite, guarda no seu coração para não pecar contra o Senhor, como disse o salmista. É isso, irmãos, é só isso que nós precisamos. As coisas estão assim, a vida está tão corrida, e se eu e você, nós não vigiarmos, nós vamos cair no engano daquilo que a vida nos apresenta, daquilo que o mundo nos apresenta. Não se engane, irmãos, não perca o seu tempo com coisas vãs, ocupe-se na presença e na palavra do Senhor. É isso que importa, porque é isso que vai nos manter sadio para nós chegarmos naquele dia e abraçarmos aquele que nos criou. Aleluias. Aleluia, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso são princípios espirituais, irmãos. A gente precisa desejar, buscar com toda a nossa força, intimidade com o Senhor Jesus. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora o teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que tudo vê te responderá publicamente. Mateus 6,6. Orai sem cessar. Ai, não consigo guardar a palavra toda. É muita informação para a minha cabeça. Como eu vou guardar tudo isso? Eu já ouvi pessoas, antes eu conseguia memorizar a Bíblia, hoje não. O Espírito Santo nos faz lembrar, irmãos. Ele nos faz lembrar. Mas se você quer um bem curtinho, para a gente que não tem uma memória assim muito avantajada, guarda só isso. Orai sem cessar. É só o que a gente precisa, irmãos. É só isso que vai nos manter de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E não existe lugar para oração. Assim como não existe fórmula para oração, não existe lugar para oração, irmãos. A gente pode orar sem cessar em todo o tempo. Esses dias eu, lá em casa, lavando roupa, ou a gente pode estar no trabalho, ou na rua, ou no trem. Esses dias eu estava indo trabalhar e já estava indo pegar o trem, e a Rô compartilhou um motivo de oração. E aí eu, caminhando do jeito que eu estava para pegar o trem, eu orei ao Senhor Jesus e eu apresentei aquele pedido de oração. E eu disse: Senhor, Tu é Deus de longe e Deus de perto. Eu não posso dobrar os meus joelhos aqui agora porque eu não tenho lugar para isso. Mas o Senhor conhece o meu coração. Então, recebe a oração, o pedido, aquilo que a sua serva fez. E eu senti a presença de Deus, irmãos. Aí a gente tem que controlar, porque a gente é crente. E aí a gente, no meio do povo, né, vem aquela presença do Senhor e a gente sente aquele desejo de chorar. E eu senti muito a presença de Deus. E aí, depois de um tempo, a Rô testemunhou ali aquele motivo de oração. E aquilo alegrou meu coração, irmãos. Porque é isso. A gente inventa tanta coisa, irmãos.
A gente acha que são tantas coisas, a gente fica criando histórias na presença do Senhor, mas Ele é tão simples, irmãos. Ele deixa nos seus menores versículos os nossos principais ensinamentos. Não que os outros não sejam importantes, mas orai sem cessar. Só isso. Já bastou. Né? Tão simples. E a gente fica inventando moda, irmãos. Orai sem cessar. É isso. É lembrar para que nós somos criados. Nós não fomos criados para dar todo o nosso ser e investir nas coisas dessa terra. Nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus. Foi para isso, irmãos. Só isso. Não para ter algum mérito ou coisa alguma. Não, nós só fomos criados para nos relacionarmos com Deus. Foi para isso, irmãos, que o Senhor nos fez. Foi para isso que Ele se deu por mim e por você. É sempre isso. Esse sempre foi o motivo, irmãos. Ele quer um relacionamento comigo e com você, e é só isso. E o relacionamento do Senhor se dá nesse versículo. Orai sem cessar. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões. Inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guardas no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Tão simples, né, irmãos? Aleluias. Tão simples, irmãos. E parece tão óbvio diante dos nossos ouvidos. Mas a gente tem que lembrar, irmãos, que nós podemos ser atribulados, mas não angustiados. Podemos estar perplexos, mas nunca desanimados. Vamos ser perseguidos? Sim, mas nunca destruídos. Podemos nos abater? Sim, irmãos, mas nunca vamos ser destruídos. Nunca vamos estar desamparados pelo Senhor Jesus. Os desgastes da vida, as circunstâncias, elas vêm, irmãos. Porque nós estamos na terra e nós estamos aqui como seres viventes. E temos que passar por situações que os seres viventes passam. As aflições, o dia mau, a enfermidade, as circunstâncias. Mas isso não pode nos abater, irmãos. E nós temos que lembrar, sim, que nós não somos intocáveis. O pastor Alexandre ministrou no domingo sobre o profeta Elias, que se escondeu lá na caverna, irmãos, depois de tantas experiências que ele teve. E eu creio que Deus permitiu que aquilo acontecesse para que eu e você se lembre que até um homem tão experimentado na presença do Senhor, que tinha visto e vivenciado tamanhas experiências na grandeza do Senhor Jesus, em algum momento se enfraquece, porque nós somos limitados e nós nos enfraquecemos sim, isso vem sobre nós, mas aí a gente continua lendo a palavra, e lá em Isaías, no versículo 40, a partir do versículo 28, diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável, inexplicável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É simples, irmãos. A fraqueza vem, o dia mau vem, as situações vêm, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Nós vamos correr, nós vamos caminhar, mas nas nossas forças nós não vamos nos fatigar, irmãos, porque a nossa força vem do Senhor. Lembre-se disso. Não sabes vós, não ouviste, que o eterno Deus, eu vou ler mais uma vez para a gente não esquecer, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga.
É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado. Não é nós, não, a força não é nossa. É Ele quem nos dá. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor Jesus.